Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Nilton estava fazendo uma observação com relação a alguns que estavam lá fora, que aqui dentro tem espaço. Se quiserem vir mais para cá, fiquem à vontade. Oséias, cara, com tanta experiência aí, outro dia pegou o microfone aqui e disse o seguinte, que vocês iam ter que suportar ele, né? Imagine eu, vocês vão ter que suportar muito mais. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu não queria a resposta da catequese por enquanto. Eu só quero que levantem a mão. Quantos aqui sabem o que é juntas e ligamentos no corpo de Cristo? Levante a mão. Pode baixar. Os que ainda não sabem, também levante a mão. Não se constranja não, está tudo certo. Fazer igual Zé, tem alguma coisa errada. Porque um monte de gente não levantou a mão. E agora não levantou novamente. Mas tudo bem. Queridos, isso é um tema que está entre nós, muito falado, já foi ensinado, repetido por muitas vezes. E às vezes a gente tem isso na ponta da língua, quer ver? O que são juntas e ligamentos no corpo de Cristo? Está onde isso? Efésios. Quanto? Isso é catequese. Vamos fazer de novo. O que são juntas e ligamentos no corpo de Cristo? Está onde? Efésios. O que é que diz lá? Vamos botar ordem na casa? Vamos botar ordem. Mas seguindo a verdade em amor, Efésios 4. Para que serve as juntas e ligamentos? Vamos, a gente comeu coisa aí. Para que serve juntas e ligamentos? Para unir, alimentar e edificar. É interessante que todos nós, em algum momento, já ouvimos falar sobre isso. Isso é a base de sustentação do corpo. Todo o corpo, Josué teve problema de rompimento dos tendões no ombro e volta e meia deslocava, não era Josué? Josué precisou fazer uma cirurgia. Vamos concentrar aqui, a gente tem concorrência, mas vamos segurar aqui para cá, prestar atenção em nós aqui. O que é que acontece? Todo o corpo, quando ele não está sendo exercitado, a tendência dele é ficar o quê? Atrofiado. Não é? O que é que acontece? Com a pandemia, a igreja foi afetada de maneira violenta nos relacionamentos. Não estávamos acostumados a viver em casa, não estávamos acostumados a ficar sozinhos e criamos um problema de dificuldade para estar juntos. Aqueles que têm a prática continuaram usando o celular, o WhatsApp, ligando, né? Aqueles que podiam se viam de alguma forma. Outros acomodaram com a situação do isolamento social. Está dizendo o quê? Isolamento. E aí eu digo para os irmãos assim: olhem para as extremidades da igreja. Quantos ficaram nas extremidades e foram esfriando? Josué falou há uns, acho que encontrou anterior, não sei se esse que Josué pegou, o outro Josué falou de uma experiência de um irmão que se esfriou e parou de frequentar os encontros. E o pastor foi visitá-lo, esse foi Josué.
O irmão foi visitá-lo e chegou lá, sentaram em frente à lareira. E o irmão levantou, não disse nada, pegou uma brasa, botou no centro da sala e ficou lá conversando com o irmão. Aquela brasa estava incandescente, mas ela ficou sozinha, ela foi murchando, esfriando, até que se apagou. O irmão levantou, pegou a brasa, devolveu para a lareira e em poucos minutos depois, como é que estava novamente? Em chama. Ou seja, o irmão olhou para ele e disse: eu entendi. E a pergunta é: quantos de nós entendemos isso no dia que Josué falou? Da necessidade que nós temos de estar juntos, ligados pelas juntas e ligamentos, que é o que auxilia o corpo a crescer e se edificar mutuamente. Temos recebido algumas notícias de alguns que se esfriaram, que abandonaram a fé, que não estão mais conosco, outros que estão, mas que não correspondem, que não atendem ao chamado, que não submete à direção, porque está isolado. A Bíblia diz que o solitário busca o interesse de quem? O solitário busca os seus próprios interesses. Eu fiquei relutando para falar um negócio aqui, mas eu falei: não, eu vou fazer um teste do grupo caseiro. Se os irmãos lá não se escandalizarem, eu vou levar para o encontrão. E não fiquem preocupados, não. É só o seguinte: quantos tipos de pessoas nós temos hoje? Nós fomos conhecidos, meus irmãos, como discípulos, e fomos chamados de discípulos porque nós tínhamos compromisso. A palavra do discípulo é o quê? Sim, sim, não, não. E hoje, infelizmente, temos visto alguns praticando sofisma. E aí eu botei aqui 5 níveis de compromisso. Eu falei: não, isso entre nós não pode. Não pode, isso entre nós não acontece. E eu vou falar aqui, e eu gostaria que vocês me contestassem. No nosso meio tem discípulos sem compromisso? Ou irmãos que se relacionam com a gente sem compromisso? Sim ou não? Tem aqueles que a gente marca o compromisso, ele não aparece, e quando dá satisfação é 300 anos depois. Quando dá? Tem esses entre nós, não tem? Não deveria, mas tem. Tem aqueles que só frequentam. Quantos a gente conhece que só frequentam? Não se envolve com nada, mas você marca. Tem encontro caseiro, está no encontro. Tem encontro da junta, está no encontro da junta. Tem encontro geral, está no encontro, mas só frequenta. Você dá uma direção, não submete. Você chama para perto, cria dificuldade. Em nosso meio tem esse tipo de gente, sim ou não? E tem aqueles que são membros comprometidos, né? Aqueles que participam da ceia, que contribuem, que se envolvem. No nosso meio tem esses, sim ou não? Tem. E esses são a maioria, louvado seja Deus. Tem aqueles também que são comprometidos com o crescimento da igreja. Estava conversando com Oséias no sítio, tive o privilégio de passar esse carnaval lá no sítio de Oséias. Fui servido por ele e Adriana, da melhor qualidade. E eu conversando com Oséias, e Oséias falando: pô, eu olho para a igreja e eu vejo que tem um problema na igreja, que é poucos frutificam. E geralmente os frutos sempre vêm de um mesmo ou dos mesmos lugares. E nós precisamos mudar isso. Precisa que toda a igreja frutifique. Então, no nosso meio também tem os comprometidos com o crescimento, sim ou não? E no nosso meio tem aqueles que são comprometidos com trazer o ensino e a palavra entre nós. Os pastores, os líderes, né? Esses têm o compromisso de trazer a palavra de Deus para nós. Então, assim, o estrago que a pandemia fez entre nós, infelizmente, ainda a igreja tem sido atingida e experimentada desse negócio. Então, quando eu trouxe aqui o que são juntas e ligamentos no corpo de Cristo, é porque eu queria animar a nós a praticar algumas coisas. Porque assim,
A gente sabe responder a catequese. Pergunta, a resposta está. A pergunta agora é: como fazer acontecer esse instrumento, essa função que é tão importante para o corpo de Cristo? Como é que eu faço para desenvolver nas juntas e ligamentos? José está fazendo resenha entre ele e o Milton, que diz que a gente agora é os... Só faltou chamar a gente de marombado, né? Mas a gente não é não. Mas assim, quando você começa a fazer atividade física, fazer musculação, você começa a ver o desenvolvimento dos músculos, a resistência da musculatura, das juntas. Então, para isso, a gente tem um treinamento lá. O cara vai descrever um treinamento e você vai fazer aquele treinamento. E na igreja, como é que a gente faz para desenvolver essas juntas, esses ligamentos, fazer eles acontecer no nosso meio? Então, eu queria falar hoje de algumas atitudes que o discípulo precisa para desenvolver no corpo através das juntas e ligamentos. E a primeira dela é comunhão. Sem comunhão não dá para desenvolver as juntas e ligamentos. O texto de 1 João 1,7. Abra, por favor. Alguém leia para mim. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A primeira coisa: quem não anda na luz não consegue desenvolver comunhão com o corpo. Por quê? Porque quando eu não ando na luz, eu procuro justamente o que? Me isolar. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para ter comunhão com o corpo é andar na luz. Isso foi ensinado para a gente lá atrás, já foi ensinado outras vezes, já foi repetido, que uma das formas como a gente cresce é andando na luz. E o que é andar na luz? Andar na luz é colocar aquelas coisas que eu ainda não consegui vencer para os irmãos, para meu discipulador, para meu líder caseiro, meu pastor. Eu tenho uma dificuldade numa área e eu não coloco essa dificuldade na luz, ela não vai ser corrigida porque não tem direção do corpo. Então é preciso andar na luz para ter comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é um vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que leva os discípulos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. Eu queria que alguém lesse Atos 2:42, 44 e 46. Eu vou pegar a Carlinhos aqui. Vamos lá, Carlinhos. Lê aí pra gente. A concorrência está grande, mas a gente vai vencer em Jesus. Atos 2:42. Tá ligado? 2:42. 42, 44, 46. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E tinham tudo em comum. Efésios 4, Carlos, 1:7. Isso. Eu vou ler aqui, depois pego o próximo. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 4, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois eu,
o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Não tem vários corpos. Nós precisamos entender uma coisa. Eu sozinho não sou a igreja. Eu sou um membro da igreja. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Aqui tem vários membros individuais que quando se juntam formam o quê? O corpo. E nós precisamos entender cada um qual é a função que eu tenho. O que é que eu vou fazer naquele encontro hoje? No encontro caseiro, no encontro com o meu discipulador, no encontro geral. O que é que eu, como membro deste corpo, vou fazer? Ou eu vou ficar, como a gente falou lá, só vou frequentar. Não tem, queridos. Eu vi um cântico aqui que dizia assim: não é como o mundo fala, mas é qual é o princípio que Deus tem para que cada um de nós desenvolva no corpo de Cristo. Todos os membros têm função específica, mas todos trabalham pelo bem comum. Então assim, Josué e Oséias são os presbíteros, mas trabalham pelo bem comum do corpo. Abaixo de Josué e Oséias tem os líderes a quem Oséias e Josué delegam. Abaixo dos líderes tem os discipuladores. Entre os discípulos tem os companheiros. E aí tem uma coisa que a gente precisa entender. Existe uma cultura na palavra de Deus, todos que examinarem vai ver lá, que tem uma cultura na palavra de Deus de uns aos outros. Sujeitai-vos uns, amai-vos uns, perdoai uns, é tudo entre nós. Não tem nada isolado. É tudo entre nós. É ligação. É juntas e ligamentos no corpo de Cristo funcionando o tempo todo. Tudo ajustado com vista ao quê? Ao correto ordenamento dos... Aqui ninguém pode estar solto. Não é que ninguém esteja, não. Ninguém pode. Porque volta e meia alguns querem viver solto. E eu quero fazer uma observação aqui que infelizmente tem que ser colocada. Observem os irmãos que não vivem debaixo de sujeição e que não estão praticando e exercitando o exercício de juntas e ligamentos como vivem. Vão ficar sempre oscilando. E todos nós, todos, sem exceção, que se isolar, que pegar essa deixa da pandemia e continuar isolado, não vai ter suprimento no corpo de Cristo. Porque o que supre o corpo é os relacionamentos das juntas. Não tem outra forma. Não existe outra forma. O irmão não pode vir ao encontrão por causa de uma restrição. Está tudo certo. Mas ele se relaciona lá com o discipulador, ele se relaciona com o companheiro e ele está vinculado. Mas ele viver isolado não existe. 1 Coríntios 12:2, Carlos. 12:2. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres criados. Isso. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, o corpo, sendo muitos,
são um só corpo, assim é Cristo também. Ó, o que o texto diz? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros. E nós somos muitos membros. Mas que quando estamos juntos, nós somos um corpo. Em quem? Em Jesus. Amém? A gente precisa entender, queridos, que somente uma igreja que experimenta a verdadeira comunhão com Cristo e com seus membros sobreviverá nesses tempos difíceis e trabalhosos. Eu não sei se todos conseguiram entender a frase. Somente uma igreja que experimenta a verdadeira comunhão com Cristo e com seus membros sobreviverá nesses tempos difíceis e trabalhosos. Eu conheço aqui muitas situações de muitos irmãos que depois de um tempo disseram assim: se não fosse a igreja, vai José, se não fossem os irmãos. Quantos de nós aqui, alguém já chegou para a gente e disse assim: olha, se não fosse você, aquele dia ter me dado aquela palavra, eu tinha feito bobagem, eu tinha desanimado, eu tinha deixado de encaminhar. Quantos, não é? A gente já ouviu falar isso? Rapaz, eu cheguei no encontro para baixo, mas quando eu estava com os irmãos, um irmão me abraçou, uma irmã me abraçou, abençoou a minha vida. Gente, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. Acontece ou não acontece entre nós isso? E sabe como é o nome disso? Juntas, ligados. Você quer ver uma coisa? Pegue na mão do seu irmão agora, firme aí. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado. Pegue firme. E abençoe ele agora em nome de Jesus. Diga uma palavra de bênção para a vida dele. Aleluia. Agora diga para ele: você é o corpo de Cristo. E nada pode nos separar disso. Porque o que nos liga é Jesus. O que nos liga não é uma amizade de relacionamento onde a gente se beneficia. Eu tinha todos os motivos para não ser o melhor amigo de Josué, mas pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor quebrou todas as possibilidades de não termos relacionamento e nos uniu em Cristo. E hoje eu olho para Josué e eu sei que a gente sempre quebrou a madeira, porque já ouvi muitas vezes ele dizer assim: você é meu amigo, Paulo. E isso é o vínculo de Jesus entre nós. Eu olho para homens e mulheres aqui e vejo a vida de Jesus. Eu vejo a vida de Márcia e eu digo assim: eu vejo ali a obra que as juntas e ligamentos do corpo de Cristo têm feito na vida dessa irmã. Porque tem uma coisa, ela busca. Todos nós aqui, queridos, que buscarmos andar juntos, que buscar se alimentar nas juntas e ligamentos, será fortalecido, porque esse corpo é poderoso, porque o cabeça desse corpo é Jesus. Não é Oséias, não é Josué, não é Paulinho, não é Milton, não são os discipuladores. O cabeça desse corpo é Jesus, e ele supre através das juntas e ligamentos cada um de nós. Precisamos crer nisso. A outra coisa, queridos, que nós precisamos desenvolver, praticar para alcançarmos essa juntas e ligamentos fortes no corpo de Cristo é unidade. O que é unidade? Duas ou mais pessoas que vivam com o mesmo propósito, que tenham o mesmo sentimento, intenção e linguagem. Se tornar um é ter o mesmo pensamento. Irmãos, a palavra diz assim: poderão andar dois juntos se não tiverem acordo? Não. Juntas e ligamentos é a mesma coisa. Eu ia trazer para aqui, mas ia dar trabalho, eu acabei desistindo. Eu sei que ia fazer uma bagunça grande aqui. Mas imaginem cada um de vocês um saco cheio de laranja. A gente colocou as laranjas ali, amarrou o saco. Tem unidade entre as laranjas dentro do saco, sim ou não? As laranjas estão unidas?
Eu vou rasgar o saco agora. O que vai acontecer com as laranjas? Oi? Elas vão se espalhar. Então não tinha unidade. No primeiro sopro, no primeiro rasgo, as laranjas se espalharam. Isso não é unidade, isso é ajuntamento. Mas agora, Paulinho, e como é que a gente faz para essa laranja ter unidade? Nós vamos cortar todas as laranjas e vamos espremer todas elas agora e vamos botar no recipiente aquelas laranjas que estão no saco. Aqui tem unidade, sim ou não? Então o que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? Enquanto eu não abrir mão da minha vontade, enquanto eu não abrir mão dos meus direitos, enquanto eu não abrir mão daquilo que eu acho, não é o que os pastores, não é o que a Bíblia, não é bem assim. Enquanto eu não for espremido, enquanto não sair o suco para a gente estar juntos e misturados, não há unidade. Então eu quero alertar cada um de nós aqui. A gente precisa ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento e andar junto. Josué, vocês falaram alguma coisa aí, eu não concordo, mas eu quero entender como é que isso funciona. Não é assim, eu não concordo, aí paciência. Ou seja, eu não estou disposto a sofrer, a padecer, a ter unidade. Eu estou disposto ao seguinte: naquilo que eu não concordo, Josué, vocês não suportam isso, aí não dá para eu submeter, não. Isso não é andar em unidade. Cada um de nós aqui tem que ser espremido. O suquinho de laranja tem que estar misturado. E até a laranja estragada, ela vai ser espremida. A gente faz o que com ela? Descarta. É inútil. Mas o reino de Deus tem uma vantagem: que até o estragado, Deus recupera. Então assim, nós não precisamos jogar nenhuma laranja estragada fora. Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Ele consegue recuperar todos. Porque afinal de contas, foi Ele quem fez todos. 1 João 17, 11. 1 João não, cara. João 17, 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Para que sejam um. Quem pediu isso a Deus? Quem? O Senhor que morreu por nós na cruz pediu a Deus: eu quero ser um com cada um desses que o Senhor me deu. Não deixa nenhum deles se perder. Então é importante que a gente entenda isso. Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Vamos repetir esse texto? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós temos, queridos, toda a direção de Deus. Eu sei que alguns têm dificuldade em se relacionar, mas é importante entender que quando eu me converti, quando eu vi a proclamação, o texto é: quem quiser vir após mim faz o quê? Negue a si mesmo, Cláudio. Tome sua cruz e faça o quê? A quem eu devo seguir aqui na terra? Que é a autoridade representada por Deus na minha vida. As autoridades delegadas de Deus, pastores, líderes, discipuladores, para que eu possa viver em unidade com o corpo de Cristo. Tudo que nós estamos buscando é ter o suprimento do corpo para edificar o próprio corpo. Tem mais uma coisa que a gente precisa desenvolver, praticar, para conseguir alcançar esse desenvolvimento de juntas do corpo. Convivência. Algumas localidades têm um dia de convivência. E nesse dia se junta para orar, se junta para louvar, se junta para ensinar, se junta para comer, se junta para se edificar mutuamente. Nós já fomos melhores nisso, já tivemos muitos encontros de convivência, de passar o dia todo junto,
E eu fico observando como isso é poderoso. Cada um leva o seu alimento. E o que eu fico impressionado é que José disse que ele come pouco, né? Mas Josué come bem, graças a Deus. E assim, é uma fartura, né, Josué? Josué experimenta quase todos os pratos. José também, eu também, né? José disse que eu como rápido, ninguém vê comigo. Mas o que é que acontece? Há uma generosidade natural e espontânea quando o corpo se junta. É um negócio natural. Ninguém diz assim: leve bastante comida, leve prato para mais alguém. Eu vejo algumas irmãs aqui, leva prato, talher a mais. Pensa no irmão, teu irmão que vai estar lá e que ele não tem prato. Diz assim: eu vou levar isso aqui porque eu sei que fulano gosta. Quantas vezes eu trago giló? Eu sei que poucos gostam. Aí a gente come mais, né? Eu, Oséias, Josué, Martinó. Mas o que eu quero dizer é: quando o corpo se reúne, quando o corpo está praticando essa convivência, o corpo é edificado, porque é o corpo que edifica o próprio corpo. E nós precisamos, queridos, nesses últimos dias, mais do que nunca, entender que nós fomos afetados por esse vírus diabólico, posso dizer assim, por essa motivação diabólica de uma estrutura que está montada aí para nos separar, para nos dividir. Mas o Senhor quer nos unir nele, através da igreja. Não tem nenhum de nós aqui que consiga viver bem com Deus longe da igreja. E eu digo para todos aqui, sem erro, sem medo, todos aqueles que estão vivendo atualmente isolados do corpo, observem como está a vida, desanimados, distantes, cheios de problema. E a gente diz assim: vem para o corpo, vem para o corpo, se aproxima da igreja, se aproxima dos irmãos. A gente nunca diz assim: traz contribuição, faz jejum. A gente nunca diz isso. A gente sempre diz: se aproxima do corpo, porque é o corpo que restaura. O médico passa o remédio. Se o paciente não tomar aquela medicação para beneficiar o corpo, não adianta nada na vida. Mas quando eu tomo medicamento, todo o corpo trabalha para que aquele medicamento tenha efeito no corpo. O rim tem a função, o fígado tem a função, o coração tem a função. Então assim, nenhum de nós aqui sabe que tipo de membro a gente é. Se é o coração, se é a boca, se é o braço. Mas eu quero dizer assim: cada um de nós, sem exceção, cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. E você precisa valorizar que você é membro do corpo de alguém que é poderosíssimo, chamado Jesus, do qual o cabeça é Cristo. Precisamos estar ligados, queridos, valorizar os relacionamentos. Essa convivência é que nos dá a possibilidade de sermos tratados. Josué tinha uma prática no passado de se relacionar para conceituar. Era isso? Como é que a gente consegue conceituar o outro? Se relacionando. Como é que eu consigo ser edificado por Adriana sem ir para o sítio para desfrutar da comunhão dela? Sem estar junto com eles? E posso dizer para vocês, isso aqui gera muita graça de Deus. Há defeitos em mim que ela já passou e que ela vem e diz assim: eu já passei por isso e Deus fez isso e hoje eu sou assim, e eu queria te dizer, você também pode. Aí tem coisas nela que Mara já nasceu. Aí Mara olha e chama Rodrigo com amor,
Vem cá, né? Amor, que a gente quer bater nos irmãos, né? Às vezes não tem misericórdia, dá vontade, não dá, cara? Não, cai não dá vontade de bater em ninguém, não. Cai não. Deixa eu ver aqui quem é que dá vontade de bater. Carlinhos. Essa cara de valente dele. Queridos, quem convive comigo sabe as minhas virtudes e os meus defeitos. Sim ou não? E se relacionar com o corpo me leva a mudar. Porque assim, eu sou um membro que eu tenho que estar funcionando bem para edificar o meu irmão. Foi para isso que eu fui chamado. A cultura de uns aos outros é aquilo que o Senhor tem para acrescentar em minha vida, vai ser através do corpo. O Senhor não vai fazer nada em nós fora do corpo. Precisamos entender isso. Aqueles que estão com dificuldade de procurar seus discipuladores, aqueles que estão com dificuldade de andar com seus companheiros, de vir para os encontros, entenda, essas coisas são necessárias para que haja edificação na minha vida, na sua vida e em toda a igreja. Colossenses 2,19. Fala, Carlão. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Vai crescendo em aumento de quem? De Deus. Hebreus é um texto que eu sempre gostei e que me traz assim muita clareza de uma coisa. Hebreus 12, 24. Não, é 10, 24. Diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para quê? Nos estimularmos ao amor e às boas obras. Poderia esse texto ser assim: os pastores vão considerar vocês para estimular vocês às boas obras. Ou poderia ser assim: os líderes caseiros vão estimular vocês ao amor e às boas obras. Ou poderia ser os discipuladores, ou poderia ser os companheiros, mas o texto diz que devemos nos considerarmos uns aos outros. Para quê? Estimular. A quê? Ao amor. A quê? Às boas obras. Isso é obra do corpo. Essa é a obra do corpo. A gente aprendeu assim: quem gera ovelha não é pastor, o pastor cuida de ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Não é? Está falando de relacionamento do corpo. Quando fala de relacionamento do corpo, a gente tem que analisar assim: sem sacrifício nós não vamos conseguir fazer. Tem uma ordem mundial hoje aí, que é cada um por si, e não é Deus por todos mais não. É cada um por si e o diabo para todos. Eu vou mordar de mim. Já ouviram isso? Há hoje uma cultura egoísta, onde eu conheço alguns homens que ganharam dinheiro, que têm patrimônio e que vivem sozinhos, isolados. Quantos milionários estão em depressão, tirando suas vidas porque não tem relacionamento, porque amaram mais o dinheiro do que os relacionamentos? Meus irmãos, a cultura que está sendo posta para nós é uma cultura que vai contramão do princípio do reino. Entre nós é uns aos outros. Entre nós é andar junto. Não aceite, rejeite. Tenho pensado e me preocupado com tantos falsos profetas que existem hoje aí,
Quantos irmãos estão ouvindo? Tenho dito, irmãos, veja qual é a fonte que vocês estão bebendo. Examinem que tipo de conteúdo vocês estão ouvindo. E olhem, a grande maioria é para agradar a Deus. A grande maioria é para nos afastar. Os desigrejados estão aí. Eu tenho comunhão com Deus, eu estou bem. Lorena outro dia começou com uma irmã e ela falando que não estava vindo nos encontros, que não estava com a discipuladora, não estava com a companheira, mas que ela estava bem com Deus. Mas graças a Deus, a minha comunhão com Deus está bem. E Lorena me disse qual a resposta que eu dei para ela. Lorena disse para ela: um dia eu ouvi Tivanjo falar o seguinte, que a minha comunhão com Deus e a minha comunhão com a igreja é como um pássaro que tem duas asas e precisa das duas para voar. Ou seja, se eu tenho comunhão com Deus, eu preciso também da comunhão da igreja. Se eu tenho comunhão com a igreja e estou fraco da comunhão com Deus, eu preciso melhorar minha comunhão com Deus. A pergunta é: qual asa está quebrada nas nossas vidas atualmente que precisam ser restauradas? Paulinho, quem vai restaurar a asa quebrada? O corpo. Toda fratura do corpo engessa para que o próprio corpo restaure. E restaura como? Através da direção dos pastores. As autoridades delegadas de Deus é quem vai te ajudar a consertar uma das asas que estão quebradas. Mas existe um problema, queridos. Estamos enfrentando ultimamente um problema sério de ouvir e não submeter. E quando isso acontece, essa convivência não funciona. Eu tinha colocado aqui uma outra palavra que são relacionamentos, mas eu fui buscar a tradução e fui ouvir os pastores do grupo Fundamentos falando sobre relacionamentos e me chamou a atenção. E eu fiquei, mas será que muitos de nós se relacionam com muitos irmãos, mas só falam de quê? De coisas. Relacionamento é isso, é se reunir para falar de coisas, mas nunca para se edificar, nunca para falar do reino de Deus. Isso é relacionamento. E esse relacionamento não serve para a gente. Os nossos relacionamentos têm que ser para edificação. Toda vez que estamos juntos, vamos falar de coisas, mas também vamos estimular ao amor e às boas obras da palavra de Deus, experiência que o Senhor tem dado. Quero dizer para os irmãos, por favor, quando estiverem comigo, me ajudem. Se precisar ser corrigido, me corrijam. Se quiserem me abençoar, estou à disposição dos irmãos. Por favor, não me poupem, porque sem vocês eu não estaria aqui hoje. Asaf Borba diz: o que seria de mim sem irmãos e irmãs? O que seria de nós se não fosse a igreja do Senhor? Eu espero que o Senhor restaure cada um de nós nas juntas e ligamentos, para que haja relacionamentos fortes e resistentes entre nós. Não temos como nos relacionar com todos, mas aqueles mais próximos nós precisamos intensificar. Se você está desanimado, se você não tem praticado, ouça essa palavra hoje, deixe descer no seu coração. Não é uma palavra de Paulinho, essa é a palavra do Senhor. Ele quer que cada um de nós estejamos ligados com o auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Tivemos uma experiência aqui hoje interessante. O nosso som tem defeito.
E aí, segundo a justa cooperação de cada parte, Luiz Carlos conseguiu entrar em contato com um cliente dele. E prontamente o cara foi abrir um lugar e nos emprestou uma potência para usar aqui agora com a gente. Luiz Carlos deu a justa cooperação dele em benefício do corpo. Então, cada um de nós, queridos, cada um de nós, temos uma justa cooperação para dar para a edificação desse corpo. Amém? Vamos orar? Pegue na mão do seu irmão. Ore pelo seu irmão que está do seu lado aí. Diante disso que você ouviu agora, faça uma oração em favor do seu irmão. Peça ao Senhor para ter misericórdia de nós, para nos encher da graça dele, para que possamos ser uma igreja forte, uma igreja cheia de membros saudáveis, na qual Jesus é o Senhor da cabeça. Em nome de Jesus. Dos textos que o Paulinho leu aqui, me chamou a atenção Efésios 4, verso 6, que diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em ninguém fica de fora. Todos estão juntos. Você pode não sentir falta do encontro, mas você faz falta do encontro. E há um tempo atrás um pastor esteve lá em casa e falou de alguns discípulos super espirituais. E ele cantou uma musiquinha para ilustrar. Ele diz assim: tanto tempo longe de você. Lembra? Já ouviu essa música? Poeira brilha, não adianta mais. Quero ouvir a sua voz. Quero lhe falar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Ler a Bíblia não adianta mais. Quer ouvir a voz de Deus? Não faz nada. Quer resultados fantásticos com investimento mínimo possível? Não vai acontecer. E eu e o José conversamos, nós vamos esse mês de março fazer um encontro com os discipuladores de quinta que vem a 8. Eu não sei que data cai, se alguém puder me ajudar aí, olhar aí no celular, por favor. Faremos um encontro com os discipuladores. O tema Paulinho já passou pesca. Conversei com os discípulos que reúnem comigo na junta e o Paulinho estava falando aqui, eu brinquei com o Marcos. Eu disse: Paulinho não parece estar com um encontro, né? Ou então alguém filmou lá, gravou e passou para o Paulinho a pesca. Mas vai ser o nosso tema. E Marcos comentando a mesma carga no coração por essa questão de discípulos que não vai ao encontro, não dá satisfação. E se você não perguntar, ele não diz nada. E quando você pergunta, ainda pode dar encrenca. Se ofende porque perguntou. Aí, o que dizer? Na quarta-feira nós teremos 3 pessoas que ouvem o evangelho de nós lá em casa, vai comer
uma farofa que tem mais aí, uma farofa arrumada, eu estou quebrado, não estou cuidando do meu farofa. Mas nós iremos anunciar esse evangelho que nós ouvimos para eles. Temos anunciado esse evangelho. Será diferente quando eles vierem reunir e ver aqueles discípulos que não dá satisfação, não aparecem, desangados, se alguém perguntar o que aconteceu? Fica meio que estranho, ou meio que diferente, pelo menos, do que cremos e vemos nas Santas Escrituras. Amém? Mas os discípulos são muito amados, como o Paulo falou, e Osés costuma falar, a maioria esmagadora, né? Osés gosta de usar esse termo, são discípulos de verdade, amam o Senhor. E aqueles que, porventura, estão um pouquinho desatentos, desacordados aí, a gente vai lá, dá aquela sacudidinha, se acorda e começa a estar nos encontros novamente, na comunhão com os irmãos. Então é importante cada um de nós dar a sua justa colaboração. Tá? Se aquele discípulo não está indo, não deixa para lá, cola para ele. E teve uma discípula que passou alguns apertos na vida, situações difíceis, e eu cheguei para a irmã e disse assim: ore com ela toda semana, não vá conversar, vá e ore com ela, sente com ela e ore com ela, ore com ela, ore com ela. E a irmã acordou. Uma das viagens que eu fiz foi de, acho que 2014 com o Mário. Ele em São Paulo, ele disse: Josué, tinha um discípulo que estava fraco na fé. E eu soube disso. Durante todos os dias que eu estive lá, 6 horas da manhã, eu ia para a casa dele, batia na porta, eu ia lá com ele. Ele não ia lá ministrar nada, dar conselho, orientação, ia só orar. E acabou o problema do irmão. Acendeu para valer. Então, se teu irmão pecar, vai lá. Se teu irmão estiver fraco, vai lá fortalecer. Se teu irmão precisa de uma palavra, vai lá e dê uma palavra. Mas não espere pelos líderes e pastores. É você que está vendo. Vá lá e dê sua justa colaboração. A cooperação. Amém? Milton está por aqui? Acho que tem alguém me chamando ali. Mas antes de você ir, o encontro poderá ser aqui, não, quinta-feira? Pronto, então, de quinta, qual é a data? 9 de março, será aqui em São Milton, às 19h30. Bom, nós temos aqui, cadê Gabriel? Vem cá, Gabriel, por favor. Gabriel, os irmãos solteiros sabem que Gabriel voltou. Alguns de vocês já viram Gabriel por aqui. Assim, esse menino está querendo voltar, mas esse menino já voltou. Era menino, era guri lá em casa, da idade de Júlia, e agora já é um homem. Andou trilhando os caminhos aí, ficou com os riscos do mundo, mas voltou, né? Arranhadinho, mas está aqui em Cristo Jesus. Amém? É bem recebido, irmãos? Deus abençoe dele, essa palavra. O senhor quer falar? É o gatinho da igreja. Boa noite, meus irmãos. Eu agradeço a Deus pela essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque tem tido o cuidado de Deus e da igreja. Então, eu estou aqui para falar para todos o quanto o Senhor tem cuidado de mim através da igreja. E principalmente as autoridades que Ele coloca sobre cada um. Todos aqui, ninguém está solto, é todo mundo que parte de autoridade. Eu tenho procurado Milton, tem dia, porque todo dia descubro que ainda sou discípulo, mas a misericórdia de Deus tem me sustentado, e tem cuidado de mim, o Senhor. E quando eu passo por aqueles apertos por lá, eu venho agoniado aqui procurar Milton, porque é onde confesso
as minhas iniquidades, porque o meu corpo é um corpo muito, às vezes, perverso, mas Jesus é santo e quer me santificar a cada dia. E aonde eu venho para ser santificado é através da igreja, é através daquele que Deus colocou sobre mim. E isso tem sido muito bom, tem sido refrigério para a minha alma, confessar as minhas fraquezas, as minhas debilidades diante da igreja e do Senhor. Isso tem me sustentado. Eu também tenho passado por muitas provas e Deus tem me dado a graça de passar, porque pela sua misericórdia Ele tem me sustentado. E eu quero agradecer a Deus pela presença dele e de cada um de vocês e todos vocês que têm orado por mim, e Deus tem me sustentado nessa presença dele. Que nós vivamos orando um pelo outro e Deus seja glorificado. Todos aqui foram chamados por Jesus, e aquele que chamou não rejeita. Às vezes eu sempre medito numa palavra que é assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que aqueles que amam a Deus? Porque Deus ama todos, feiticeiro, macumbeiro, ladrão, todo tipo de pessoa Deus ama, que dirá daqueles que Ele chama, né? E isso eu tenho meditado, tem me ajudado muito. Também transmito para a igreja, porque é uma coisa que vem de Deus, né? Tudo que vem de Deus é bom para nós. Amém. Amém. Boa noite, gente. Paulo estava falando dessas coisas e me veio na memória um texto. Eu não sabia a referência, mas eu busquei ajuda. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia, no caso que ele está falando, é o dia do Senhor. Então a gente tem que seguir nessa verdade, encorajando uns aos outros no amor de Cristo, para a igreja crescer cada vez mais. Aleluia. Bom, Leandro, cadê você, Leandro? Fica de pé aí. Não faz tanta diferença, né, Leandro? Eu só vou pedir para continuar levantando, e vai ficar meio difícil a coisa para você. Mônica, por favor, esposa de Leandro, a cunhada aqui também, São de Lafayette, Coutinho e... Como? Rose. Aqui conosco também, de Lafayette Coutinho. Deus abençoe a vida de vocês, viu, gente? Continue guardando. Quem mais está nos visitando hoje aqui? Cecília. Essa é a Cecília de cá, viu, Cecília de lá? Essa é a Cecília pequena. Deus abençoe minha sobrinha. Alguém mais? Esaú. Não tem Jacó ainda, tem? Vai ter Jacó? Só Esaú mesmo? Bom, eu fico com Esaú. Só você. Alguém mais? Carla Paiva, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Está aí, já fez a cirurgia, está bem, graças a Deus, com alegria. Alguém mais está aqui visitando? Só? Cadê o Zé? Cadê o profeta? Ah, Carla, quer vir falar, Carla? Pronto, vem. Eu queria agradecer a cada um de vocês pela oração que vocês fizeram por mim. Sou prova viva do amor de Cristo. Assim, meu coração fica tão feliz em saber que cada um de nós somos realmente filhos de Deus. Vocês cuidaram de mim em oração. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu quero contar com uma pessoa que é muito especial para mim. 2 vezes. Deus me deu um presente. E cuidado de mim. A minha irmã Paula. Deus seja contigo. Deus possa te fortalecer, te encher de sabedoria. É uma irmã que é desprendida de todas as coisas. E está ali para sempre. E eu creio que vocês veem isso mesmo. O amor que nós temos por cada um.
Que Deus continue te abençoando e te chamando de graça. E as demais caras, que vem também me suportam muito. Deus continue abençoando a você. Vocês não podem. Não paga comigo. Amém. Uma semana abençoada. Então o encontro está confirmado em Mazinho, 9 da manhã, dia 12. E dia 9, encontro dos discipuladores aqui no Espaço do Mil. Abraço, uma semana abençoada.